Geração de volta com o montanhista Gustavo Ziller. Ziller, você estava contando pra gente que teve o seu Caio Vilela, te chamou para ir ao Annapurna. Isso. E como é que foi? Você teve uma preparação, né? Porque você estava totalmente fora de forma, né? Eu pesava 106 quilos, eu estava com colesterol, tudo isso que você imagina de errado que acontece com um ser humano que não faz nada há 6 anos, só trabalha e não tem válvula de escape para aquele dia a dia, né? Aí eu tive que fazer uma preparação. Nessa época eu fiz uma preparação como se fosse uma preparação para você disputar um triatleta, né? Então eu nadava, corria, andava de bike. Depois essa preparação foi evoluindo eu tive até aula de apneia, né? A apneia é aquela história que você fica sem respirar há muito tempo, ou com pouco oxigênio, né? Então eu ficava embaixo, por exemplo, de saco plástico dentro de uma piscina para simular a altitude, etc. E essa foi a primeira etapa da preparação para fazer o trekking. Quando eu cheguei no pé da montanha, Fernanda, eu estava pesando 86 quilos, 85, eu tinha emagrecido 20 quilos em 6 meses, 6 meses e pouco. Muita coisa, né? Sem auxílio de medicina, né, que eu digo de remédio, né? Então eu não tomei remédio, anabolizante, nada disso, foi extremamente... Você deu orientação de profissionais, orientação profissional, nutricionista, tinha um cardiologista também, para não fazer coisa errada, o treinador, né, um treinador de musculação e um treinador de triatlon. Essa era a equipe, eram 4 pessoas no início. E a gente foi evoluindo na medida que eu também conseguia evoluir, né? Porque, por exemplo, no início, pesando do jeito que eu pesava, eu não podia correr. Então eu andava muito em esteira, subia e descia a escada para não prejudicar joelho, articulação e tal, né? E é natural, você vai evoluindo na medida que você vai conquistando. Por isso que o tal do remédio é mais fácil. Porque é mais fácil. Você toma, dá aquela relaxada, vai para outro dia, né? No meu caso, perder 20 quilos ao longo de 7 meses exigia uma disciplina. Não só na alimentação, nossa mas senhora, físico. você desistir era muito fácil. Ô Ziller, e quando a gente está lendo o livro, quando você chega lá no Annapurna, no cume, que foi todo um processo, o tempo mudou, teve neve, quando chega lá é uma emoção, né? Emoção incrível, viu? Que você é uma conquista dupla, né? Transformação pessoal e a conquista em si, né? No Annapurna, eu cheguei até o campo base, que é o campo base, imagina que é o ponto onde todos os escaladores se encontram para começar a escalar o que eles querem, né? No caso do Annapurna tem várias montanhas ao redor, tem o Deolagiri, tem o Annapurna 1 e o 2 e por aí vai. E o campo base, para mim, já era um baita de um desafio, porque eu andei, se eu não me engano, 142 quilômetros em 11 dias, passando por altitudes de 5.200 metros, 3.800, sempre a média era 4 e pouquinho. E andar nessa altitude é uma coisa... penoso. Por que é tão perigoso? Explica pra gente, porque tem gente que morre, né? Tem. Agora que eu estou um pouco mais experiente no esporte, eu divido a população de montanha em quatro tipos de pessoas, né? Você tem o explorador, esse é o cara que escreve a história do esporte. Então, no meu esporte, o cara mais famoso é o Reinhold Messner. Esse cara é o cara que, por exemplo, escalou a primeira vez os 14 picos de 8.000 metros no mundo. É um cara que fez tudo sem oxigênio. Ele é um papa, uma figura extremamente idolatrada por todo mundo, inclusive por mim. Esse é o explorador. Esse cara corre muito risco, porque ele está escrevendo a história do esporte. Depois tem o profissional. O profissional é um cara que já foi um explorador e que hoje guia pessoas, leva pessoas para realizar esses sonhos lá nas montanhas. No meu caso, o profissional máximo, que é da minha equipe. Aí tem o aprendiz, que sou eu. O aprendiz, ele corre muito pouco risco. Por quê? Porque ele está com o explorador e ele mapeia todas as possibilidades de dar errado. Porque ele, obviamente, ele quer voltar para casa. O objetivo do aprendiz é ir lá e voltar para casa, né? Então ele não está explorando o lugar e ele está com o profissional do lado dele. E aí tem o turista da montanha. Esse corre risco demais. O turista é o cara que acha que está indo para a Disney e está indo para o Aconcagua, para o Annapurna. Que não se preparou. Que não se prepara. Tem que saber respirar, né? E aí esse cara é o que está correndo mais risco, entendeu? Gente, depois que o Ziller chegou, fez o trekking no Annapurna, não parou. Aí criou um projeto pouco ousado, né? Chegaram 7 cumes de primeira. De primeira, em e 30 em 30 meses. meses. E ele apresentou esse projeto para o canal Off. Eles adoraram o projeto, virou uma série, já passou a primeira temporada, né, Isso, Ziller? o Aconcagua, né? O Aconcagua, que foi o primeiro cume, foi o Aconcagua, Kilimanjaro e o Elbrus. E o Elbrus, agora na Rússia, acabou de chegar da Rússia. E vamos ver agora quais são esses desafios dos 7 cumes desse novo projeto do Gustavo Ziller.
O primeiro desafio de Gustavo foi a conquista do Aconcagua, o ponto mais alto das Américas. 92 dias depois, ele partiu rumo à África para escalar o monte mais alto do continente, o Kilimanjaro. No início de setembro, Ziller escalou o Monte Elbrus, a montanha mais alta da Europa, na fronteira com a Rússia. Em dezembro, Gustavo vai escalar o maciço Vinson, na Antártida. Em 2016, os desafios serão a Pirâmide Cartens, na Oceania, o Monte McKinley, nos Estados Unidos, e o ponto mais alto do planeta, o Monte Everest, na Ásia. Ô Ziller, já foram 3 cumes, como nós dissemos, mas os meninos estão doidos para perguntar, então eles que vão dominar o pedaço agora. Pode ir. Você quer falar primeiro, né? Olá, meu nome é Caroline Rezende, da Escola Sagrada Família 2. Eu queria perguntar, para você próprio se desafiou? Caroline, nesse esporte é 100% pessoal. Você se motivar, se preparar e se desafiar para conseguir ir mais longe. Agora, durante o trajeto é coletivo. Eu tenho, por exemplo, a minha equipe atual tem 16 profissionais, entre pessoas que ficam no Brasil, pessoas que cuidam de conteúdo e as pessoas que vão para a montanha comigo. E todos eles têm um objetivo, que é me fazer subir e voltar para casa. O meu objetivo não é chegar no cume, é ir lá e voltar. Mas até o cara que opera o drone, que está com a equipe, eles todos estão treinados para subir a montanha? Todos são treinados, é o mesmo tipo de treinamento para todo mundo, com exceção do Máximo, que é o alpinista profissional que está com a gente, o montanhista profissional, que aí esse vive na montanha, né? É porque tem um cinegrafista, que dá conta do equipamento. Somos nós 3. E o cinegrafista, ele leva tudo na mochila. A gente agora está dividindo o peso, mas é a gente mesmo lá na altitude. Pode ir. Boa tarde, Cília. Eu queria saber de você que conselho ou ideia você tem pra gente, adolescente, como você tem 3 filhos, para que a gente chegue aos nossos 50, 60 anos e olhe para trás e não se arrependa da vida que a gente teve. Legal. O meu guia chamava Teacher, né, que é professor em inglês, né? E ele chamava Teacher porque aos 15 anos de idade ele fundou uma escola para ajudar os filhos da irmã que não conseguiam escola pública na Tanzânia. O Kilimanjaro fica na África, na Tanzânia. A estudar inglês, Swahili, que é o idioma local, e matemática, lógica. Cara, com 15 anos ele ensinou os meninos, o negócio cresceu. Hoje é uma escola que atende 200 meninos de lá e com uma educação com muito mais qualidade do que a educação que o governo fornece. E ele falou isso para mim, falou, cara, eu quero olhar para trás e me arrepender das coisas que eu fiz e não me arrepender das coisas que eu não fiz. Eu acho que tudo que a gente tem vontade de fazer, que a gente faz, obviamente sem porra louquice, fazendo com o mínimo de bom senso, a gente deve fazer. Ziller, é importante salientar uma coisa, você é uma pessoa extremamente centrada também, né? Apesar de você se arriscar muito, é uma pessoa, é Caxias, né? Não tenha dúvida. Olha, para eu subir montanha, eu estou treinando tem 2 anos. Eu consigo correr maratona. Eu consigo fazer coisas que eu não fazia 2 anos atrás. Eu tive que me preparar. Não estou falando assim para você pegar e da noite para o dia resolver fazer tudo que você quer. Não é isso. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais perguntas para o Gustavo Ziller aqui no Geração.